Olá, seja bem-vindo, chegando aos estúdios da TV Postos aqui no Brasil, depois de quase um mês nos Estados Unidos, conversando com os brasileiros, sabendo o que de fato está acontecendo no país. E a realidade é a seguinte: hoje é um panorama muito preocupante envolvendo os imigrantes, sejam os brasileiros de outros países, aqueles que estão indocumentados, ou seja, não têm um green card, não têm uma segurança para se permanecer no país. E a austeridade do governo Donald Trump está cada vez mais incisiva. Há uma perseguição muito grande nos Estados Unidos hoje em relação aos imigrantes. Não tem como fugir dessa situação. E eu volto para o Brasil muito preocupado, porque a situação que eu vi nos Estados Unidos, de imigrantes assim, falando da comunidade brasileira, deixando de ir a restaurantes, deixando de ir a parques, temendo, de repente, uma abordagem do ICE. Quem que é o ICE? O ICE é a Polícia de Imigração americana, que está agindo de forma truculenta e surpreendendo, porque, de repente, na porta de estádios, igrejas, colégios, enfim, eles estão atuando. Gente, isso não é brincadeira, isso é fato. E o que acontece? Os imigrantes sem documentos, cada vez mais eles ficam numa situação de reticência, porque tudo pode acontecer, inclusive alguns pais nos Estados Unidos têm filhos menores que nasceram no país, já estão fazendo documentos autorizando terceiros para ficar com a criança caso os pais que não têm documentos sejam deportados. Essa é a situação no momento que está acontecendo nos Estados Unidos. E só para que você tenha uma ideia, hoje, na cidade de Mount Vernon, nesse sábado, aconteceria a maior festa junina do estado de Nova York, o maior evento do Brasil fora nos Estados Unidos, né? E não vai acontecer. Então, a direção da Igreja Nossa Senhora da Vitória, eles chegaram a um consenso que melhor adiar a festa. E foi adiada. Seria um grande acontecimento, e esse adiamento é devido ao ICE, que a Polícia de Imigração pode chegar lá. E a maioria desses imigrantes que estão na festa não tem documentos. Quer dizer, é uma situação de imprevisibilidade. Não se sabe o que pode acontecer, e isso é um fato. Eu fiz questão de ir aos Estados Unidos, de estar com os imigrantes, porque eu sou da opinião que ouvir falar que, alguém disse que, eu li sobre, não reflete a realidade de uma informação. Você só vai ter realmente a veracidade do fato se você estiver no local, se você acompanhar e vivenciar o que de fato está acontecendo. E foi o que eu fiz. Fui para os Estados Unidos e fiquei sabendo que o rigor na entrada do país, nos aeroportos, é muito intensa. Por exemplo, um grupo de 10 pastores não entraram. Eles foram convidados a se retirar, ou seja, foram deportados. Também soube que 2 jornalistas não entraram no país por artigos, entre aspas, ofensivos ao presidente Donald Trump, fecha aspas. Então a situação está assim, é uma perseguição, e mesmo que você tenha o green card, você pode ter o seu documento revogado. Quer dizer, o Donald Trump ele vem com tudo, ele quer resolver, ele quer fazer uma limpa no país. Ele está correto, porque ali sabe-se que tem muitos terroristas, tem muitos elementos de gangue dentro dos Estados Unidos. Soube que 2 venezuelanos agrediram 2 policiais americanos. Quer dizer, é uma situação de 2 lados, há o ponto e o contraponto. Mas nesse embalo, nessa situação
em todo esse imbróglio de situações duvidosas, todo mundo está no mesmo patamar. Então, hoje, o ICE não distingue se você é um bom brasileiro, se você coopera. Não, ele chegou. Você está na companhia de alguém que traz, ou seja, pode ameaçar o país, você também pode ser deportado. Então, as pessoas que hoje querem ir aos Estados Unidos, repito, os Estados Unidos hoje não é o plano B, daqueles, eu vou resolver minha vida, eu vou ter trabalho, está muito rigoroso. Principalmente os próprios contratantes podem ser multados, eles serão multados caso o ICE chegue e encontre pessoas sem documentos trabalhando em determinada obra. É uma situação crítica. Eu voltei para o Brasil de novo, muito preocupado, porque tem amigos, tem famílias, tem crianças nas escolas, e o ICE quer. Eu conversei com o diretor de uma escola em Monverno, ele disse o seguinte, que o ICE quer porque quer ter acesso à ficha de inscrição das crianças, de matrículas, para chegar aos pais indocumentados. E aí é uma guerra de força, que a escola resiste, mas a pressão federal é muito grande. É uma ordem do presidente Donald Trump, então que ninguém haja ao contrário dessa nova lei determinada. Então a situação é bem crítica, bem preocupante, e esse é os Estados Unidos que eu vi dessa vez. Pessoas com medo, pessoas, inclusive entrevistei uma brasileira que pega o trem todos os dias e ela me confessou o seguinte, todos os dias é um medo. Ela entra no trem, precisa do trabalho, mas não sabe o que vai acontecer. Inclusive, ela já avisou a família aqui no Brasil que a qualquer momento ela pode ser deportada. Então, ela espera por isso. Ela se preparou para isso porque ela sabe que a situação é bem preocupante. Essa é a realidade hoje dos Estados Unidos que eu trago para você que acompanha o mundo afora. E isso, de novo, não foi alguém que me informou. São informações que eu obtive lá, em várias cidades onde tem brasileiros trabalhando nos Estados Unidos. O Mundo Afora começa com muita força e daqui a pouco eu vou falar com a Heloísa Loures. Eu estive com ela nos Estados Unidos, ela já está aqui, daqui a pouco ela vai falar com a gente, vai dar sua opinião. No estúdio aqui, o convidado é o Rodrigo Rocha, morou nos Estados Unidos, sabe entender essa mecânica, vamos colocar assim, do que é a imigração. Pais, mães, esposas e filhos não cobrem dos seus entes que estão nos Estados Unidos. Não cobrem aquela coisa, tem que pagar no fim do mês, tem que vir dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque essa é a preocupação de muitos que estão lá. A minha família está esperando, mas eu não posso ir para o trabalho que a minha obra foi interrompida porque o meu contratante está preocupado em receber uma multa do governo Trump. Essa é a realidade hoje nos Estados Unidos. O Mundo Afora está no ar, você é o meu convidado. Vamos nessa? Olá, seja bem-vindo ao Mundo Afora. E eu vou conversar, não sei se ela já está no ponto, Adriano, que está aí, a Heloísa Loures. A Heloísa é escritora, a Heloísa ela participa de um grupo de dança nos Estados Unidos, é uma brasileira documentada, mas que entende o que está acontecendo com os imigrantes. Heloísa, bem-vindo ao Mundo Afora. Eu sei que você está no trabalho, você parou o seu trabalho para falar com a gente. Eu te agradeço, viu, Heloísa? Obrigada, Walter. Heloísa, é um prazer estar aqui. Vamos ao ponto. Nós estivemos juntos em várias ações dos imigrantes. A Heloísa estava nesse momento. Heloísa, como que está, na tua visão,
a questão do imigrante hoje, sem documento. Eu sei que a festa hoje foi cancelada, a grande festa junina que aconteceria hoje em Monverno, né? Que é um grande acontecimento. Devido ao ICE, eu conversei inclusive com os organizadores, e eles me falaram o seguinte: Walter, a nossa preocupação é que muitas pessoas que vêm não têm documentos e essa festa pode se tornar uma tragédia, e nós não queremos isso. Heloísa, como que você vê esse cancelamento? Walter, eu gosto muito de buscar soluções para os problemas, ao invés de só ficar apontando os problemas. E uma das soluções que eu creio ser muito efetiva nesse momento é fazer o imposto, mesmo sendo indocumentado aqui nesse país, tem agências como a Helvas, onde a pessoa pode pagar uma porcentagem do que ela ganha, assim ela está mostrando para o país que ela está investindo no país. Qualquer pessoa no país gosta de alguém que está contribuindo, e por mais que seja indocumentado, o fato daquela pessoa estar contribuindo vai fazer com que aquela pessoa se proteja. Então, eu creio que essa seja uma forma. Outra forma é serviços voluntários. Se você sabe cuidar de um idoso, faça um serviço voluntário no asilo, seja lá qual seja a sua área de interesse, de repente, um serviço de bombeiro. Você era policial no Brasil, faça um serviço voluntário como policial aqui nos Estados Unidos. Procure maneiras de mostrar ao país que eles estão ganhando com a sua presença nele. Aí, só complementar o que a Heloísa está falando, é o seguinte, gente. O governo americano hoje, o Trump, ele quer saber o seguinte: 12 imigrantes. Você está ganhando do país, você está recebendo. Ele quer que essa renda que o imigrante tem, que ela fique no país, que ela não seja mais aquele motivo de mandar para outros países, igual a pessoa ganha, manda para o Brasil, manda... Não. Então, eles estão averiguando, isso é fato, gente. Isso é fato. Isso é o que está acontecendo, eu vi, testemunhei isso. Então, ele quer saber se o que você ganhou durante o mês trabalhando nos Estados Unidos, isso relacionando ao imigrante, aqueles da construção civil, os braçais. Se você ganha X, o que desse X fica no país? Ele não quer que esse X seja mandado para outro país. Quer dizer, ora, um ganho que eu tenho, um ganho que é meu, eu trabalhei, eu tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro. Mas o governo não pensa assim. O governo está extremamente cobrando, é uma cobrança austera. Gente, olha, é uma situação, cada dia tem uma informação diferente. E eu tomei conhecimento disso, eu fiquei pasmo. Então as pessoas têm que justificar aquilo que ela ganhou. Rodrigo Rocha, você morou nos Estados Unidos, uma época que se ganhava e mandava para o Brasil. Hoje, o governo quer saber aonde vai o dinheiro que você ganhou. Exatamente, Walter. É uma situação muito complicada, porque há décadas tem sempre essa cobrança com relação aos imigrantes, que a maior parte dos imigrantes sempre foram aos Estados Unidos, não pagam os impostos, todo o dinheiro é mandado para fora do país, o que inunda o mercado em outros países, e causando todo esse giro que tem na economia mundial. E sempre foi um ponto que os americanos sempre bateram em cima, né, se a pessoa está vivendo lá, então, obviamente, você paga os seus impostos, você investe o seu dinheiro lá. Sempre foi o caminho mais correto e mais seguro de você investir seu dinheiro lá. Né? Você está vivendo lá, então seu dinheiro tem que ficar por ali. Então, através de impostos, os seus gastos normais, tudo. E esse foi o conselho também que foi dado a muitos imigrantes décadas atrás. Pague seus impostos, né? Nem que você tiver os papéis ainda, a documentação ainda, mas já é assim, 2/3 do caminho já é andado se você pagar seus impostos.
Voltando para a Heloísa, que está lá nos Estados Unidos. Heloísa, que cidade você está exatamente agora? Eu estou aqui em Bronxville, New York, e eu mandei um vídeo para você da mansão onde eu estou aqui. Aqui tem o maior número de mansões. Então, é um reduto de mansões. A Heloísa trabalha também como house clean lá nos Estados Unidos. Agora, Heloísa, como é que está, por exemplo, em relação às house clean, junto aos patrões americanos, vamos colocar assim? Existe alguma ressalva por parte deles ou está tudo tranquilo nessa questão? Ou seja, você está, né, fazendo o trabalho, se eles estão preocupados que tem documento ou não? Como é que está essa situação? Esse é um ótimo ponto, Walter. Normalmente, os patrões, eles ficam muito felizes quando eles têm uma house cleaner, uma faxineira, que fala inglês. É outro ponto que os imigrantes podem usar para se proteger. Esse país quer poder se comunicar com as pessoas que estão nele. Então, aprendendo inglês, a pessoa também vai estar se protegendo nesse país. Exatamente. Quer dizer, o inglês também é uma forma de proteção. Porque o que o Trump alega é o seguinte, viu, Rodrigo? Que, por exemplo, a pessoa está dirigindo, se ela não sabe o inglês, ela não vai interpretar uma placa, ela não vai poder pedir socorro. Então, ele quer que as pessoas que estejam no país falem o inglês fluente, ou seja, esteja de acordo com as normas que essa nova administração exige. Exatamente. E essa é uma, nem tanto é uma norma tanto do governo assim, mas eu acho que a gente pode jogar isso dentro do conceito do bom senso. Né? Você está no país, você é o convidado, então obviamente a gente tem que, né, se comportar como tal. Então se você está no país onde você foi convidado, ou não, mas você está ali, então a melhor forma é você agir da mesma forma que você vai na casa de uma pessoa que você conhece, você não vai chegar abrindo a porta da geladeira. Né? Então, o que a gente faz? Aprender o idioma, seguir a cultura, aderir aos valores locais, tudo isso ajuda, como a Heloísa acabou de falar, né, a você se proteger como imigrante. Né? Se você fala inglês, procura aprimorar da melhor forma possível. Tem vários professores, tem vários cursos, tem a facilidade que tem hoje em dia para se aprender um novo idioma, são muitas. Então, use-se disso também. Outra coisa, você tente aderir à cultura local. Os carros que eles dirigem, cada pessoa dirige, a gente vê muito nos Estados Unidos, a gente vê a pessoa, a gente sabe já um pouco da pessoa pelo carro que ela dirige. Lá não é o carro que, como no Brasil, né, você dirige o carro que cabe no seu bolso. Lá não, é o carro que cabe nas suas necessidades. Muito mais fácil. Então, tente seguir a cultura, seguir a vida, já que você está aí, viva a vida aí dos Estados Unidos. Isso vai te proteger muito. Pois é, nós estamos conversando com a Heloísa. A Heloísa escreveu um livro. Heloísa, é o seguinte, como a gente está nesse termo, nesse assunto bem polêmico, tenso, alguns pais estão acompanhando o programa nesse momento, que eu recebi muitas mensagens perguntando como que está os Estados Unidos nesse momento, pessoas que souberam que eu estava lá. Então, a gente está esclarecendo esse ponto, porque ontem mesmo pais de um brasileiro que está aí nos Estados Unidos me aproximaram e falaram, estavam muito preocupados, eu procurei tranquilizá-los, até porque essas informações não é um terrorismo psicológico, é que para as famílias entendam o que está acontecendo hoje no país, que é bem crítico, é uma situação bem preocupante e é uma coisa... Gente, ó, desculpa estar um pouco rouco, é que são muitas horas de voo, né? E a mudança de clima entre os Estados Unidos e o Brasil é muito grande e afeta, né? Então, cheguei quinta-feira no Brasil, ainda estou sentindo, né, essa mudança de clima, que nos Estados Unidos é um outro clima, aqui no Brasil é outro. Então, a gente tem essa falha aí na voz, mas tudo bem, vamos lá. Mas, Heloísa, é o seguinte, nós vamos marcar o próximo programa, quero que você volte
para a gente falar sobre o seu livro. Durante a minha viagem do Brasil aos Estados Unidos, deu para eu ler o seu livro, muito interessante, e depois eu quero para a gente falar sobre ele, a importância dele para os pais e mesmo quem está aí nos Estados Unidos, ok? Combinado. Combinado? Tá bom. Obrigada, Paulo, por prazer estar aqui Ok. com você. Luísa, agradeço muito a sua participação. Heloísa Loures, que é personal trainer, tive na academia que ela trabalha, gente, uma academia top. E ela ali também dá aulas, ela tem várias atividades e é uma brasileira muito de atitude. Obrigado, viu, Luísa? Ótimo final de semana. Antes da gente entrar, chamar o comercial, vamos só mostrar esse vídeo para vocês verem a gravidade que está lá nos Estados Unidos, quando o ICE chega em locais de trabalho, a revolta dos trabalhadores. Olha só esse vídeo, tem um áudio, Adriano, só para que você veja, olha só. Gente, olha aí, essa situação dessa imigrante que enfrenta o ICE, e esses carros aí blindados, preto é o ICE que chega, esse é uma localização de trabalho, e esses trabalhadores enfrentam, né? Eles estão enfrentando porque é a defesa do seu trabalho, e isso está acontecendo, porque eles estão chegando em escolas, ficam na porta das igrejas, vão à porta de trabalhos, obras, é uma situação que está muito preocupante. A gente vai fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta, esse é o mundo afora, e essa situação que hoje está acontecendo nos Estados Unidos. A gente volta daqui a pouco, até já. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. Mais um lindo dia na linda Poços de Caldas. Espera, o que é isso? É o pessoal do escritório da BG Imobiliária acenando para mim. E por falar na BG Imobiliária, você já conhece ela por dentro? Então vou mostrar para vocês. Fica aqui na Rua Santa Catarina, número 407. Olha aí o Theo, o mascote da BG. Prontinho, já entrei. Aí está o pessoal da BG trabalhando incansavelmente para prestar um excelente atendimento. Para quem não sabe, a BG Imobiliária já existe desde o ano de 1977. Por isso é a melhor e mais tradicional imobiliária de Poços de Caldas. Ela é referência em administração de imóveis, locação, venda de imóveis prontos e empreendimentos na planta. Por isso, siga o perfil da BG para ficar por dentro das melhores novidades de imóveis em Poços. E olha aí o pessoal do digital, eles que cuidam do atendimento online e do marketing. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo voo, pessoal. Senhores passageiros, bem-vindos a Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo, e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Passo das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Olá, agora vamos falar de empreendimentos. A gente falou do ICE, mas vamos falar, tem uma parte dos brasileiros nos Estados Unidos
que estão documentados, estão de olho no Brasil, vão investir em Poços de Caldas, estão acompanhando todas as promoções que realmente a BG Imóveis tem. A BG é uma das melhores, maiores imobiliárias do sul de Minas, atende toda a região e tem assim uma série de empreendimentos. E lá nos Estados Unidos, esses brasileiros estão de olho. Então agora a gente faz uma pausa, vamos mostrar a BG, esse empreendimento da BG que é importante. Você que quer realizar o sonho da casa própria, quer ter seu apartamento, sua casa, a BG oferece as melhores condições para que você realize o seu sonho. Você aí nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, aqui, Poços, Brasil, olha só esse empreendimento da BG Imóveis que é muito especial. Vamos ver? Hoje eu vim aqui no residencial Campo da Cachoeira para falar para vocês sobre este lote, que é de esquina e tem aproximadamente 1.500 metros quadrados. Com uma excelente topografia, você poderá construir o seu imóvel com uma vista maravilhosa do nascer até o pôr do sol, aproveitando tudo de melhor que um dos condomínios mais nobres da cidade pode te oferecer em meio à natureza. Então, se você gostou dessa oportunidade e quer conhecer mais e conhecer outras oportunidades, clique abaixo e entre em contato conosco. BG, conectando você ao seu sonho. Daqui a pouco nós vamos mostrar mais um empreendimento da BG Imóveis, o pessoal que está lá nos Estados Unidos acompanhando, e vocês vão saber que realmente é um ótimo negócio e você vai fechar um negócio seguro com toda a avaliação dos consultores da BG Imóveis, de novo, que é a melhor e a mais completa imobiliária aqui do sul de Minas Gerais. Mas nós vamos agora para os Estados Unidos, onde está o Eduardo Pinheiro. Eduardo Pinheiro, saiu essa semana, agora, que todos os solicitantes de visto, presta atenção, você que quer o visto de estudante para ir para os Estados Unidos, todos os consulados, isso foi na sexta-feira, a ordem do Donald Trump é o seguinte: todos os consulados do mundo, que estudantes que queiram ir para os Estados Unidos estudar, toda a rede social desse solicitante será avaliada. Se esse solicitante do visto de estudante ele tiver alguma complicação, algum envolvimento político que os Estados Unidos considere que seja uma ameaça ao país, vai ser negado o visto. Então, quer dizer, é um pente fino que começa agora nos consulados dos Estados Unidos em todos os países, inclusive no Brasil. E mesmo você, cidadão que vai a passeio, muito cuidado, porque quando chegar nos Estados Unidos, dependendo do oficial de imigração que o atender, que você passa por todo aquele processo, ele pode pedir seu celular e pode checar a sua rede social. Pode ver se existe alguma despedida de família aqui no Brasil, estou indo morar nos Estados Unidos. Quer dizer, há uma checagem completa. Então, muito cuidado. Estudantes que vão solicitar visto estudante para ir para os Estados Unidos, então eles vão passar por uma avaliação muito delicada a partir de já. Então, não mais aquela coisa, mandou visto, a escola, o que você quer. Não, eles vão checar sua rede social, a sua procedência, se você tem algum envolvimento político, alguma situação que seja ameaça no país. Está avisado, e isso já está valendo. Vamos voltar lá para a cidade de Monverno, onde está o Eduardo Pinheiro. Eduardo, a maior festa junina que aconteceria hoje em Monverno foi cancelada. E eu conversei, inclusive, com o pároco, e ele me explicou que foi para proteger os imigrantes sem documentos, que poderia ter uma abordagem do ICE. Como é que você viu isso, Eduardo?
Bem-vindo ao Mundo Afora. Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos vocês da TV Postos. Boa tarde, Postos Caldas. Walter, não foi só aqui em Mount Vernon que foi cancelada a festa junina, foi praticamente na Flórida também, onde que tem uma grande comunidade brasileira, e Massachusetts, foi em vários lugares que foi cancelada, certo? E a maioria, querendo ou não, a maioria dos pessoal que vai nessas festas juninas, assim, brasileira no caso, não tem os documentos, porque é difícil pegar os documentos aqui nos Estados Unidos. Tem amigo meu, que eu estou aqui já faz 37 anos aqui nos Estados Unidos, tem amigo meu da mesma época minha que não tem os documentos até hoje. Não encontrou um jeito, uma maneira de aplicar para esses documentos, certo? Ou talvez não quis gastar o dinheiro, ou talvez não teve alguém que fez o sponsor dele, que suportou ele e tal. Enfim, mas colocando os pingos em cima dos is, no primeiro mandato do Trump aqui nos Estados Unidos não ocorreu nada disso. Nada disso. Querendo agora, tirando partidos de lado, querendo só colocar a realidade em si, o Biden, quando entrou no poder, ele abriu as portas dos Estados Unidos para qualquer um entrar. Entrou muita gente da Nicarágua, Honduras, de Venezuela, que são tudo guerrilheiros, tudo bandido. Então, essas pessoas estavam vivendo aqui nos Estados Unidos. Teve um caso agora que pegou o chefe do MS-13, que é de Honduras, tipo assim, a 15, 20 quilômetros da Casa Branca, morando ali em Washington. Então pegaram esse cara, prenderam e agora já vai deportar ele. Então, esse pente fino que está fazendo agora é uma coisa que não tinha antigamente. Antigamente a gente trabalhava, a gente ganhava o dinheiro, conseguia tirar o Tax ID Number para pagar os impostos, certo? Que muita gente paga os impostos, que é uma coisa favorável a pessoa quando vai aplicar pelos documentos, porque não está aqui completamente alienado das leis americanas, conhece um pouco. Então, esse processo agora, ele ficou mais acirrado, porque quando o Trump fez a sua campanha para esse termo de agora, ele pegou e colocou essas pautas em prática. Então, ele está colocando as pautas em prática. Teve também um processo agora que aconteceu, que eu creio que você não está sabendo ou deve estar sabendo, a respeito das fazendas hotéis, certo? Que ele pediu para o ICE não ir lá e tirar essas pessoas de lá, porque estavam dependendo das pessoas nas fazendas para poder fazer a colheita dos produtos, tudo, né? E o pessoal estava com medo de ir trabalhar e não estava indo. Então ele pediu para o ICE abrir mão. Mas só que o ICE continuou fazendo a mesma coisa, porque o chefe geral deles, que é abaixo do Trump, estava pedindo para eles fazer uma catada no mínimo de 3 mil imigrantes ilegais por dia, eu creio. Entende? Por dia. Então eles estavam correndo atrás, disso. E mesmo assim o pessoal das fazendas que foram trabalhar foram pegos. Então pegaram em um lugar só, parece que 85 pessoas. Então os Eduardo, outros ficaram com medo de ir. Só te interrompendo um pouquinho nesse tópico aí, é o seguinte, que foi enviado um documento para a Casa Branca, exatamente todos as pessoas que comandam a questão do agro nos Estados Unidos, dizendo que o país corria o risco de não ter abastecimento de alimentos nos supermercados, porque as colheitas ninguém queria trabalhar. Então, era uma ameaça ao país, ou seja, esses produtos que vão aos supermercados não seriam entregues. Então, a partir desse documento é que o Trump recuou um pouco, viu? Que é o que você está colocando aí. Certo. Aí o Trump recuou, mas só que os líderes do ICE, no caso, não recuaram, Walter. Então eles continuaram prendendo essas pessoas da mesma forma. E aí todo mundo ficou com medo de novo e não foram trabalhar nas fazendas. Houve um caso quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, em 88, que tinha anistia das fazendas. Então o pessoal que trabalhava nas fazendas, eles eram automaticamente anistiados. E muita gente que não trabalhava nas fazendas foram e pegaram esses documentos, pagando os donos da fazenda para colocar essas pessoas como funcionário. E, enfim, eles pegaram os documentos. Então, eles usaram isso como uma forma de enganar o governo também, entende?
Então, eu acho que hoje, para dar uma anistia para o pessoal da Fazenda novamente, eu acho que vai ter um pouquinho mais de cautela, vai ser um pouquinho mais pesquisado, enfim. Então, eu não sei o que está acontecendo, viu? A minha opinião, eu creio que depois que tiver 1 ano, 2 anos, 1 ano, 2 anos de mandato do Trump, os imigrantes que ficou aqui, ele vai tentar fazer uma forma de legalizar essas pessoas para que eles consigam pagar os impostos, porque muita gente que está aqui também não paga o imposto, né, os taxas. Agora, Eduardo Pinheiro, eu passei quando eu cheguei nos Estados Unidos, viu, Rodrigo Rocha, eu queria saber como que estava a recepção de quem chegava. Logicamente, ali quando você entra no país, você desce da aeronave, você segue para a imigração, é um momento tenso. Tenso, as pessoas ficam tensas, porque ali é dado o veredito final. Ou você entra no país, ou você vai numa sala para passar por uma inspeção mais apurada, ou você recebe o bem-vindo e segue caminho, o seu destino aos Estados Unidos. E ali, o que que eu percebi, é que eles seguravam muito mais as pessoas, muito mais perguntas. Então, eu fiquei acompanhando todos esses detalhes e digo a você que está indo para os Estados Unidos, está de malas prontas, vai viajar, muito cuidado. Nas suas redes sociais, todas as informações que comprometam o presidente, apague, tire, porque isso pode inviabilizar sua entrada nos Estados Unidos. E eu soube, de novo, eu falei no início, 10 pastores que têm, inclusive essa informação eu recebi do pastor Ronaldo Nascimento, que participou do programa aí nos Estados Unidos, que 10 pastores que vão para o país, ajudam os imigrantes, fazem uma série de atividades, eles foram impedidos de entrar no país. E também 2 jornalistas, que eu não vou citar o nome, questão de respeito a eles, também foram vetados de entrar no país. Então você vê que a situação não é só para quem está dentro do país. A situação, a pressão é para quem está chegando nos Estados Unidos. Então isso é muito importante que você que está de viagem marcada, tome cuidado, que você pode passar tranquilo, mas também você pode ser surpreendido da pessoa que atendeu o oficial de imigração, pedir o seu celular e verificar a sua rede social. Então, essa é a realidade do que está acontecendo hoje, Eduardo. É o que a gente está sabendo. Então, é muito preocupante, certo? Agora, Rodrigo Rocha, imagina você chegando num país e isso ocorrer. Quer dizer, a pessoa tem que estar preparada, não é verdade? Sim, tem que ter um plano de contingência aí. Porque é uma situação que não é difícil acontecer. Vários alunos têm conversado comigo tudo, e perguntando como eles devem proceder para os Estados Unidos agora. Então a gente dá certas dicas do que fazer, o que não fazer. Recomendo muito o pessoal que vai passear, mas que vai passear mesmo, então vai para Orlando, vai diretamente para Orlando, é um pouco melhor de se lidar. A imigração, o aeroporto, tudo está mais equipado para lidar com o turista. Para outras pessoas que pensam em migrar para outros países, eu tenho dado outras opções. Eu falo, gente, por hora os Estados Unidos, Inglaterra, todo o Ocidente está muito caótico. Inclusive no Reino Unido, já foi dada uma ordem agora na sexta-feira para os pais que foram deportados e os filhos ficaram, essas crianças vão ser mandadas ao país de origem. O governo britânico não quer mais filhos sem pais dentro do Reino Unido. Daqui a pouco a gente vai conversar com o Paulo Marques sobre isso. Mas vamos abrir um precedente aqui, vamos dar um fôlego e falar de empreendimento. Se você tem um empreendimento, se você quer casa própria, apartamentos, você que está aí nos Estados Unidos, longe de toda essa situação, você quer comprar sua casa própria, seu apartamento, a BG Imóveis tem empreendimentos espetaculares. Olha só esse empreendimento que a BG oferece para você, fora do país e aqui também. Vamos ver?
Olá pessoal, eu sou Paulo Pioli e hoje eu estou aqui no meu lote, no meu próprio lote, no Jardins de Barcelona, o primeiro loteamento planejado de Poços de Caldas. Eu escolhi esse lugar porque tem tudo o que eu sempre sonhei na vida. Ideal para a construção de casas unifamiliares e com uma garantia de que você nunca terá um prédio ao lado da sua casa. Aqui você encontra uma praça privada para relaxar, pista de caminhada, muita área verde e um belo lago. E tudo isso com uma vantagem muito grande, a apenas 10 minutos do centro. Todos os lotes estão à venda na BG Imóveis. Eles realmente sabem como conectar você ao seu sonho. Não perca a oportunidade de fazer parte desse projeto incrível. Venha conhecer os Jardins de Barcelona e descubra por que eu sou tão apaixonado neste lugar. BG Imóveis, conectando você ao seu sonho. Espero vocês, hein? Pois é, BG, imagina você ser vizinho do Paulo Pioli, um dos grandes humoristas do Brasil, passou pela Praça Nossa, tem obras fantásticas, ele está lá. E você vai ter um vizinho privilegiado, ter o privilégio de morar ao lado do Paulo Pioli. A BG Imóveis tem muito mais informações. Daqui a pouco eu vou mostrar um outro vídeo para você. Fique atento, você que está aí nos Estados Unidos, nos acompanhando, em outros países. A BG tem tudo o que você precisa para realizar o seu sonho. A gente vai fazer um intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. Mais um lindo dia na linda Poços de Caldas. Espera, o que é isso? É o pessoal do escritório da BG Imobiliária acenando para mim. E por falar na BG Imobiliária, você já conhece ela por dentro? Então vou mostrar para vocês. Fica aqui na Rua Santa Catarina, número 407. Olha aí o Theo, o mascote da BG. Prontinho, já entrei. Aí está o pessoal da BG trabalhando incansavelmente para prestar um excelente atendimento. Para quem não sabe, a BG Imobiliária já existe desde o ano de 1977. Por isso é a melhor e mais tradicional imobiliária de Poços de Caldas. Ela é referência em administração de imóveis, locação, venda de imóveis prontos e empreendimentos na planta. Por isso, siga o perfil da BG para ficar por dentro das melhores novidades de imóveis em Poços. E olha aí o pessoal do digital, eles que cuidam do atendimento online e do marketing. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo voo, pessoal. Senhores passageiros, bem-vindos à Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Passo das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Nós, daqui a pouco, a gente restabelece contato com o Eduardo Pinheiro, que está lá nos Estados Unidos, e a gente falando sobre todas essas informações, né? Como estão os Estados Unidos hoje, os brasileiros estão trabalhando, mas é importante dizer que todos trabalham, todos vão para o seu trabalho, ninguém está preso em casa, não, as pessoas vão para as rodovias, é vida que segue, e é importante, né, para que tudo isso possa ter um segmento, não é? Porque, Rodrigo, você ter seu trabalho, quer dizer, está difícil ter seu trabalho, não comparecer, aí compromete
e é uma situação bem delicada, não é verdade? Exatamente, Walter, porque nos Estados Unidos é aquela coisa que quem mora lá, quem já viveu lá, sabe que tudo depende do seu trabalho. Se você trabalha, você recebe. Se você não trabalha, não recebe. As pessoas que viveram muitos anos aqui no Brasil, acostumaram com a CLT, não sabem que a realidade lá fora é muito diferente. Então, você tem que trabalhar. E a velha história da cigarra da formiga. Você tem que trabalhar no verão, quando o tempo está bom. Muitas pessoas, trabalhadores, trabalham, né, do lado de fora, né, no tempo. Então tem que fazer o que pode agora na primavera, verão e outono, porque no inverno é muito rígido, a pessoa não pode sair para trabalhar. Exato. Tem que se adaptar. Então os Estados Unidos ensinam muito isso de adaptação. E agora não deixa de ser mais uma situação para os brasileiros que lá moram, né, se adaptarem também. Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o vídeo do Roberto Trevisan. Roberto Trevisan que está preparando aí um lançamento, vai ser feito aqui no mundo afora. Ele fez uma homenagem, ele compôs uma canção em homenagem ao Raul Seixas, que no próximo dia 28 estaria completando 80 anos. E o Trevisan percorreu todos os locais onde o Raul viveu, que ele viveu um tempo nos Estados Unidos, gravou um videoclipe muito bonito e a gente vai lançar no próximo programa. Mas nós vamos ver agora o Roberto Trevisan cantando com Falcão, falando do sonho brasileiro nos Estados Unidos. Vamos ver? Essa é uma pequena história de um matuto corajoso que saiu de Minas Gerais para viver o seu sonho americano. É isso aí, Trevisan, acabou carretado. Eu parti de tão distante, foi de Minas minha gente. Com coragem vim buscar o meu sonho americano. Sou matuto sonhador, latino-americano, trabalhando em Nova York e vivendo os meus sonhos. This is not o que eu quero. Vou voltar pro meu Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. This is not o que eu quero. I'm not back to Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. É isso aí, galera. Esse é o Matuto Sonhador, diretamente de Nova York City pro mundo. É isso aí, galera. Aqui é Falcão, direto de Pereiro, no Ceará. Já faz tempo que eu estou nessas ilhas tão distantes, Nova York e o Havaí. E esse é o sonho americano. E conheci cidades lindas, Chicago e Miami. Nada disso tem valor ao matuto sonhador. This is not o que eu quero. Vou voltar pro meu Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. This is not o que eu quero. I'm not back to Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. É isso aí, galera. E a saudade me leva de volta pra minha terra. Tô chegando, Minas Gerais, Ceará, Brasil. É isso aí, Trevisan. Acabou carretado. Trevisan, e a gente segue aqui falando a respeito do que está acontecendo nos Estados Unidos. E um caso que eu gostaria de colocar aqui, que eu até abri o programa falando com essa brasileira, ela é aqui da região do sul de Minas, e a preocupação dela, que ela tem que pegar um trem, e os trens hoje estão sendo muito vigiados, né? E o ICE ele não está perdoando, ele está indo nas rodovias, eles mapearam, eles têm um mapeamento onde tem imigrantes, quer dizer, ali se tornou, infelizmente, área de caça. Então eles querem saber, tem documento, não tem, e quando eles chegam com viatura e com um carro maior,
viu, Rodrigo? Que é justamente para colocar os imigrantes. Nós já estamos com o Paulo Marques, está lá no Reino Unido, lá está de sol. Paulo Marques, bem-vindo ao mundo afora. Tudo bem por aí? Onde você está exatamente Aqui está agora? tudo ótimo. Tudo bem? Está tudo bem. Que local que é esse, Paulo? Aqui eu estou no alto de Oxford. Só um minutinho, peraí. É que eu estou sem o fone de ouvido. Primeiramente, então vamos esperar o Paulo uma boa tarde para os amigos e participantes. Para ele conversar com a gente assim. Programa ao vivo, ele se ajeitando ali, e vamos conversar com o Paulo e saber, né, dessa questão do governo britânico. Que olha a área que ele está, uma área... Que área que é essa, Paulo? Acho que você já pode falar. Aqui é o seguinte, aqui eu estou no alto de uma montanha e lá no fundo é a cidade de Oxford. Olha só, Oxford, para quem não sabe, foi o cenário de fundo daquela saga do Harry Potter, famosa, que atrai turistas do mundo inteiro que vão para Oxford para ver os locais onde foram feitas as cenas do Harry Potter. Agora, o Paulo Marques, voltando para você. Oi. O governo britânico, ele saiu nos jornais aí, que ele quer que algumas crianças, que os pais foram deportados e as crianças ficaram no país, que essas crianças sejam levadas junto com os pais nos países, ou seja, ele não quer crianças sem pais no Reino Unido. Então, é uma situação que está mobilizando também a imigração aí na Inglaterra, meu amigo. O que você pode falar sobre isso? Exatamente, teve um comentário, mas eu quero ver, apurar mais isso aí no jornal, se teve alguma notícia no jornal. Por quê? Para ver bem realmente a veracidade do assunto. Porque o efeito Trump está fazendo efeito mesmo. Então tem essa condição que eles estão colocando, parece. Mas eu vou apurar mais sobre isso aí, vou ver se tem algum jornal que fala sobre o assunto, aí eu vou tirar a foto e vou mandar aí para vocês. Agora, Paulo, sem citar nomes, que a intenção não é essa, o Paulo está me ajudando, uma família aqui de Poços, a localizar o filho que está desaparecido aí no Reino Unido. E o Paulo está se empenhando muito nisso. E até o presente momento, né, Paulo? A gente ainda não tem nenhuma resposta em relação a essa busca, não é isso? Vamos esperar que daqui a pouco o Paulo fala. É o seguinte, gente, tem um poço-caldense, ele está desaparecido lá no Reino Unido, está lá, ele trabalha, é uma pessoa idônea, está trabalhando no país, e de repente perdeu-se o contato com a família aqui. A família me procurou, a gente está tentando localizar, né? Então uma busca está sendo feita, hospitais, em todos os locais, também na questão da imigração. O Paulo Marques está ajudando muito nesse caso, para a gente tentar saber o que aconteceu com esse rapaz, né? Ele já está, acho que cerca de 2 anos lá no Reino Unido, sempre se comunicava com a família e, de repente, não comunicou mais, parou de falar. E é uma questão que está muito preocupante, né? Então, a gente está fazendo o que pode para tentar ajudá-lo. E é muito preocupante, né, Rodrigo Rocha, quando acontece um fato como esse, porque a família fica preocupada e não há como ter um contato, porque todos os meios de falar, telefone, estão desligados. Nós já fizemos várias tentativas, mas a gente está bem confiante. Paulo voltou. Paulo, só queria retomar o assunto do rapaz. Então, continua, né? A busca, você está em contato com a imigração aí no Reino Unido para tentar o paradeiro desse poço-caldense, não é isso?
Exatamente, eu entrei em contato com a imigração, na polícia e também no Itamaraty. O Itamaraty, para vocês terem conhecimento, que cuida dessa parte de pessoa desaparecida, de acidente, se tiver hospitalizado, preso. Então o Itamaraty cuida tudo dessa parte. Então, para vocês terem conhecimento, qualquer problema, vocês contatam diretamente o Itamaraty, tá bom? Ô Paulo, um minutinho só. Paulo que está aí, que conhece empreendimentos. Paulo, vamos falar dos empreendimentos da BG Imóveis, que a BG tem mais um empreendimento para você, Paulo, aí no Reino Unido, para todos os brasileiros em vários países. Vamos apresentar mais um empreendimento da BG Imóveis. Vamos mostrar, Adriano, aí você que quer realizar o sonho da casa própria, do apartamento. Vamos ver mais esse empreendimento da BG Imóveis. More aqui no Champs-Élysées com parcelas a partir de R$ 3.500 no centro de Poços de Caldas. Champs-Élysées fica perto de tudo: padaria, academia, mercado, tudo que você precisa. Quer saber como pagar esse valor para morar no centro de Poços? Entre em contato com a nossa equipe e entenda as condições. Eu sou a Cássia da BG Imóveis, conectando você aos seus sonhos. Olha só, gente. Paulo, você que está aí, sempre pleiteia comprar coisas aqui, apartamentos, então a BG tem essa ótima oferta para você e para todas as pessoas que estão fora do país, também aqui no sul de Minas, que queiram realizar. Tem aqui outro empreendimento. Vamos mostrar, Adriano? A BG Imóveis, uma das maiores imobiliárias aqui do sul de Minas, se não for a maior, a melhor, que oferece para você apartamentos, casas, o que você precisar, está aí, procure um consultor da BG Imóveis. Vamos colocar de novo o telefone, Adriano? Está aí para que as pessoas possam ver, possam comunicar com um consultor da BG Imóveis. Você está vendo aí, olha, o telefone, o contato, entre em contato e realize os seus sonhos de ter um apartamento, a sua casa própria, a BG Imóveis, que realiza de fato o seu sonho. Pois é, Paulo Marques, eu queria te agradecer, já preparando aí para a compra do imóvel, né? Que a BG oferece muitas oportunidades, viu, Paulo? Pode falar, Paulo, estamos te ouvindo. Tá bom, olha, obrigado. Obrigado aí por tudo. Agradeço aos participantes do programa Mundo Afora, você. E muito obrigado pela oportunidade. E até o próximo vídeo, até o próximo programa. Ok. Paulo, um abraço para você. A gente fica por aqui. E eu queria agradecer também a Di Ferreira, que veste o apresentador. A Di Ferreira, que mais de 30 anos atende o sul de Minas, várias cidades. Enfim, ela confecciona ternos, gravatas, camisas, tem uma linha de coletes muito fantástica. E quem produz tem preços mais baratos. A Di Ferreira, que deixa o homem elegante, seja num evento corporativo, numa festa, enfim, é uma marca exclusiva para você. O telefone está aí, 3714-7989. Fala com o seu Ferreira, toda a equipe que está pronta para atender você. Fala que você assiste o Mundo Afora, com certeza você vai ter um super desconto. Rodrigo Rocha, eu queria agradecer muito a sua presença no Mundo Afora, é muito bom tê-lo aqui. E para te encontrar, como que faz, Rodrigo? Gente, para me encontrar é só procurar no Instagram, Teacher Rocha, tudo junto, só falar comigo que eu vou fazer para ajudar vocês, estou à sua disposição. Quero mandar um grande abraço aqui para o Chico Carrillo, lá da Prefeito Chagas, não perde o Mundo Afora, ele está sempre junto com a gente aqui. Grande abraço, Chico. Chico, um grande abraço para você, viu? Obrigado aí pelo carinho e atenção. A gente fica por aqui agradecendo a nossa equipe de trabalho, o Adriano Aranda, Vitor Imese, Juscelino, a supervisão do Marco Guedes, toda uma equipe que está aqui para que a gente apresente um programa
muito importante para você e, de fato, você sabe o que está acontecendo com os brasileiros fora do Brasil. Aqui está todas as informações a respeito dos imigrantes, os cidadãos do mundo. Tenha um ótimo final de semana, gente. Aproveita e a gente volta, então, na próxima semana com o Mundo Afora. Um abraço, até lá. Tchau.